Olá e a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, que este dia, o Shalom do Eterno, venha estar transbordando sobre sua vida. Sei que hoje é um dia especial, estamos aqui em mais um capítulo da nossa programação de Lendo e Entendendo a Bíblia, onde semana após semana trazemos textos curiosos, insights sobre aquilo que estamos estudando este ano. Neste novo ano, a nossa programação, pelo menos nas próximas 21 semanas, vamos estar estudando o alfabeto hebraico. Já estudamos na semana passada a primeira letra do alfabeto, que é o Aleph. E hoje, tenho certeza que você vai aprender coisas novas, curiosidades sobre a segunda letra do alfabeto, que é o Bet. Por isso, já te convido, está passando aí no nosso rodapé as nossas redes sociais, esteja compartilhando com os seus amigos, com as suas famílias, o conteúdo da nossa programação. Deixe o seu comentário, o seu like, pois isso faz com que o nosso canal se fortaleça. E você pode encontrar no canal da nossa igreja muito conteúdo. Além dos nossos cultos semanais, de celebração do final de semana, Santa Ceia, cultos de ensino, também temos lá a grade da programação do Adna TV, com podcasts, entrevistas e muitas coisas que edificarão a sua vida. Este mesmo programa, Lendo e Entendendo a Bíblia, já te passamos mais de 30 capítulos. Tenho certeza que você vai encontrar coisas maravilhosas. Assim como a programação de hoje, tenho certeza que você vai aprender coisas maravilhosas para a sua vida dentro da segunda letra do alfabeto hebraico, que é o Bet. Por isso, não saia daí, já vamos estar estudando. Dizem os rabinos e estudiosos que o rei Ptolomeu II, no ano de 250 a.C., mais ou menos, ele queria uma tradução da Torá, que só havia no hebraico antigo. E eles, falando aí o grego clássico, querendo algo para si, um entendimento mais profundo das palavras deixadas por Deus a Moisés e a todos os seus profetas, ele então reúne 72 anciãos israelitas. Eles até dizem que ele sequestrou eles e colocou eles em 72 casas separadas e disse: olha, eu quero que vocês traduzam para mim, mas que não haja erro, vocês vão cada um fazer uma versão e eu vou compará-las, quase como um milagre divino. Ao terminar a tradução, os rabinos vão dizer que eles tinham 72 traduções, com todas elas, algumas poucas palavrinhas variando. Mas algo que se tornou curioso foi que todos eles mudaram a primeira letra, que começa a Torá. Enquanto que a nossa Torá, a tradução da Bíblia começa: no princípio criou Deus os céus e a terra, que começa com Breshit bara Elohim, eles fizeram uma pequena modificação muito curiosa, porque eles queriam que começasse com a primeira letra, que apontava para o conhecimento de Deus, que é o Aleph. Então, em vez de Breshit bara Elohim, eles mudaram para Elohim bara Bereshit. Elohim, Deus, criou no princípio. E assim, com a palavra Elohim começando com a letra Aleph, esta tradução da Septuaginta começou com a letra Aleph e não com a tradicional letra Bet, que vai ser a letra que nós vamos estudar hoje. Vai ser colocada uma imagem para você da beleza dessa letra Bet, que é uma representação também conhecida como de uma casa. Elas são 3 linhas, você note aí no seu design. Ela tem uma linha que aponta para o oeste, uma que aponta para o leste e uma outra que vai na direção do sul, esta linha vertical. E segundo os rabinos, no seu design, essa letra representa o caminho do sol, que vai do oriente ao ocidente. E até alguns arqueólogos e geólogos vão dizer que, se você notar, da mesma maneira que a letra Bet tem uma letra do horizonte, leste a oeste, e uma letra em uma direção que aponta para o sul, quando se olha do universo, da calota polar do gelo do Polo Sul até o continente da Antártica, você vai ver que tanto para o leste
como para o oeste, você vai ter porções de terra, mas do norte para cima, que é a parte aberta, não se encontra mais nada. O norte está aberto. E assim como a letra Bet aponta para o norte, os rabinos vão dizer que na criação Deus deixou ela incompleta. Como assim incompleta? Deus, como criador, ao criar o homem, ele disse: eu estou deixando você para dar conclusão à minha obra. Você vai ter que ser o meu representante. E eles dizem: o homem representa Deus e completa ou aperfeiçoa a criação, fazendo isso por meio das boas ações e tornando o mundo um lugar melhor para se viver. Mas aí outro rabino diz: mas muito mais do que isso. O lado norte, dentro da escritura hebraica, você vai ver que sempre fala do mal. O mal sempre vem do norte. Do norte será liberado aquele que virá sobre vocês. Já profetizou o profeta Isaías, o profeta Abacuque, diz aqueles que vêm do norte. O profeta Jeremias entendeu que há algo perturbante. Deus revelou a ele que o pote borbulhante tinha uma abertura para o norte. E quando ele olhou, ele viu que a destruição vinha sobre o povo de Israel. A Babilônia, que são os povos que vieram destruir o povo de Israel, também vinha do norte. Babilônia começa com a letra Bet. E também eles atacaram o povo do norte. Mas como entender? Apenas a letra Bet como uma representação de que do norte vem o mal não é o suficiente? Eles, rabinos, disseram: a gente precisa entender que o lado aberto, ele também representa que dentro de cada indivíduo também tem algo que sempre nos leva a praticar aquilo que está contrário à vontade de Deus. O que os rabinos chamam de um Yetzer Hara. Todos nós temos uma inclinação para a desobediência, uma inclinação para fazer aquilo que nos leva a pecar. E aí, os rabinos dizem que a única maneira de nós vencermos isso é sermos influenciados a fazer o bem. Mas nós entendemos e compreendemos que o próprio Jesus disse que não há ninguém que faça o bem, porque só Ele, o Filho de Deus, é aquele que nos leva de volta a uma conexão com o Pai. Enquanto que o Aleph representa o Deus divino Criador, a letra Bet é a letra que está no início da palavra que em hebraico significa Ben ou Bar, que é filho. A letra Bet nos está direcionando a Jesus, que só por meio dele nós podemos voltar a ter um relacionamento maior com o Pai. Enquanto que por toda a humanidade a gente vai ver que de Adão em diante a Bíblia diz que todos se afastaram do Aleph verdadeiro, do Deus, e perderam o seu lar. Sabe o que aconteceu com Adão e Eva? Por desobedecer ao Pai, por deixar que a inclinação do mal, do norte, do pecado, os levasse a afastar-se de Deus, eles perderam o seu jardim, a sua casa, o seu Éden. E aí se afastaram de Deus. Mas o primeiro que teve o entendimento da importância de voltar ao lar, estar próximo de Deus, foi o nosso pai Abraão. Este texto que eu tenho para você vai mostrar que Abraão foi o primeiro a estabelecer um bet para Deus. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 8. Viajou Abraão para o sul, note que ele viajou para o sul, e armou a sua tenda na região montanhosa entre Betel e o oeste de Ai, que está a leste. E ali ele edificou um lar dedicado ao Senhor e invocou o seu nome. Note o que ele fez. Ele desceu para o sul e em Betel ele armou a sua tenda. Note que ele fez um sinal aí da letra Bet. Ele caminhou e entendeu que precisava novamente estabelecer um altar. E ali diz que ele edificou um altar, mas primeiro de tudo ele armou a sua tenda. Ele preparou uma casa e ele sabia que por meio do sacrifício ele gostaria de ter de novo um relacionamento com Deus. Abraão entendeu a importância de termos um lugar para Deus. Claro que este nome, desse local que ele chamou Betel, foi mudado mais tarde,
porque a Bíblia diz que esse lugar se chamava Luz. Mas lá no capítulo 38 em diante de Gênesis, que vai contar um pouco da história da descendência de Abraão, de José e dos seus filhos, a Bíblia vai dizer que teve um momento em que Jacó sai da terra de Abraão e ele indo pelo caminho, afastado por causa do pecado, ele e a sua mãe enganaram o seu pai e ele tem que fugir do seu irmão que está chegando, mas durante a noite ele tem um encontro com o Deus verdadeiro. E ele prepara uma cama para dormir e ele tem uma visão do céu. E de repente ele acorda e ele diz, espantado, ele diz, este lugar não é outro senão a casa de Deus. E ele chama o nome daquele lugar de Betel, Bet-El. Bet, no seu design, está apontando para uma casa eterna de Deus. E Abraão teve esse entendimento. Mas além do seu design, nós falamos que nós estaríamos também estudando a gematria. Gematria é o quê? A simbologia do número de cada letra. Como falamos na semana passada, o Aleph é a primeira letra e aponta para o número 1. A unidade de Deus, como Deus está acima de tudo. E o Bet representa o número 2 dentro da gematria. E o número 2 nos apresenta a dualidade, a pluralidade. Enquanto que Deus é um, a Bíblia diz que tudo que Ele criou em 2. Como assim, pastor? Olha só. Quando Deus construiu tudo que Ele fez, a Bíblia diz que Ele criou macho e fêmea, homem e mulher. Porque Ele estava apontando que Deus é o único que pode criar tudo do nada, enquanto que nós, imperfeitos, nós precisamos de 2 para dar à luz. Nós precisamos de 2 para poder reproduzir. Ao contrário do que esta nova teoria demoníaca tem encontrado muitas pessoas dizendo que eu posso viver sozinho, que não importa, eu vivo simplesmente com outro homem, com uma mulher com outra mulher, mas nós vamos ver aqui que dentro da criação Deus diz, se não tiver 2, não pode haver reprodução. Segundo alguns rabinos, também diz que a letra B, o Bet, representa o nosso nível intelecto, enquanto que o Aleph representa a fé, que nos leva a Deus. O Bet é a casa que vai levar ao conhecimento. Quando estudando a Torá, ele diz assim, por que Torá começa com a letra Bet e não com a letra Aleph? Como falei lá no princípio, porque Bet, representando esta casa, está linkado à letra mais sagrada, seria começar com o Aleph, como alguns rabinos que fizeram parte da tradução da Septuaginta pensaram em fazer a modificação quando passaram a Septuaginta para o Ptolomeu. Mas quando Deus deu a revelação para Moisés, ele disse, não, você precisa entender que assim como Jeremias, quando fez a pergunta para Deus, por que Israel, a terra de Deus, foi destruída? Deus disse a eles, porque eles esqueceram os meus mandamentos, a minha Torá, a minha ordem. Então o templo será destruído. E a minha Torá começa com a letra Bet. Não só isso. O que isso quer dizer? Que o povo judeu constantemente estudava a Torá, mas não entendia que para estudar a palavra de Deus, a gente precisa estar em um relacionamento com o nosso Pai. A palavra bênção também começa com a letra B. E a Bíblia nos diz que quando precisava o povo judeu estudar o texto sagrado, eles repetiriam as bênçãos de Deus sobre todos os povos. E que bênção é esta? O povo judeu, ele segue muitas bênçãos. Eles têm lá a bênção que Deus deu para os seus descendentes, a bênção que a gente canta muito nas nossas igrejas, que o rosto do Senhor esteja voltado para você e que Ele derrame sobre você a sua paz, mas tem uma bênção da Torá. Vai ser colocado aí para você ler, eu vou ler, é a bênção que o povo de Israel lia todas as vezes que iam estudar. E ele diz assim, bendito és tu, Deus, nosso Senhor, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todas as nações do mundo e nos deu a sua Torá. Ou seja, a Torá não é nossa, mas foi dada por Deus, ditada por Deus a Moisés letra por letra. E como tal, ela é verdadeira, inalterada por todas as gerações. Bendito és tu, Deus, que nos dá a Torá. Ao deixarem de bendizer a Deus
reconhecer que a Torá não era deles, mas era de Deus, os rabinos dizem que eles foram tirados da sua terra. Por quê? O que nos une a Deus é o conhecimento da sua verdade. Por isso que Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já disse o rabino Yoel Sirks, ele disse assim, olha, que se unir-se a Deus só é possível por meio do conhecimento da sua palavra e da sua santidade. Olha só o que Jesus Cristo disse. Eu não tenho esse texto para você, mas me veio aqui na minha mente. João 17:3. Jesus disse: a verdadeira vida eterna é essa, que conheçam a mim e o Deus que me enviou. A Shekinah de Deus só descia quando eles estavam na sua casa, no seu tabernáculo, aproximando-se dele. Quando nós tiramos tempo para aprender mais de Deus e criamos uma casa para o eterno, ali ele vem para estar conosco. Assim como quando Salomão inaugurou o templo, ele disse: Senhor, que esta seja a sua casa, o seu Bet. Mesmo que nada no universo possa te conter, este lugar é preparado para você. Na verdade, Deus só deixou a Torá, os seus mandamentos, para nos revelar quem Ele era, para que por meio do conhecimento nós possamos chegar ao conhecimento da verdade de quem Ele é e o que Ele tem para as nossas vidas. Por isso, a Torá começa com Bet, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram: vamos começar uma nova família. Nós queremos nos revelar a Ele, o que nos sugere que quando nos esforçamos para adquirir um conhecimento da Torá apenas pelo nosso próprio intelecto, estamos falhando no propósito de Deus, que é o quê? Ele quer nos tornar um com Ele mesmo. Ele quer se revelar a nós da sua grandeza. O Aleph eterno quer morar no nosso Bet. E aí, os rabinos dizem que Ptolomeu não entenderia por que o texto sagrado começou com Bet, que está linkado ao homem, a uma casa, e eles modificaram para o Aleph eterno, porque eles tinham medo, os rabinos, de que ele usasse o texto sagrado para dominar todos os povos, mas ao mesmo tempo não pudéssemos tirar o foco de Deus e colocar no homem. Então, à luz deste entendimento, os rabinos dizem que no Talmud de Jerusalém nos deixa claros que a razão da Torá começar com a letra Bet é porque ela representa a casa aonde Deus libera a sua bênção. O Bet de Deus é esta casa que Deus está pronto para liberar o seu significado nas nossas vidas. Que significado é esse? O que significa o Bet? Primeiro, como já falei, você já ouviu muito falar, de casa, mas não é qualquer casa. Este Bet é um lar. Lar é diferente de casa. Muitas pessoas têm casas, mas não têm um lar. Deus criou um mundo. Ele tem todas as coisas, mas ele queria ter um lar. Ele queria ter um lugar, como diz, quando a gente fala sobre lar, o que define um lar? Já dizia aqui no Talmud, o lar é um lugar para o qual você retorna depois de fazer todos os seus assuntos mundanos e secular, aonde você tira o seu sapato, as suas roupas confortáveis e você relaxa. Você não precisa dar um show e nem vender-se para ninguém. É o lugar onde o seu verdadeiro eu ganha vida. O lar é onde a verdadeira revelação de Deus é trazida a nós daquilo que Ele quer. Ele quer um Bet, uma casa, para ter comunhão comigo e com você. Então, o Bet na criação significa ali ligado à palavra Breshit. E a palavra Breshit, ela não é apenas um Bet, mas ela está ligada à raiz da palavra Rosh. E a palavra Rosh, segundo dizem alguns judeus, é a palavra cabeça. Então está dizendo, olha, esta casa está ligada à revelação do cabeça. O cabeça é Deus. No princípio, Deus criou o mundo, o seu tavar. O desejo de Deus era ter uma casa onde Ele pudesse habitar. E aí nós podemos dizer, como
que alguém constrói um lar aonde Deus possa estar? Vivendo a letra Bet. Como assim? As 3 linhas que o povo judeu estuda e diz que representam uma vida de oração, uma vida de estudo da sua palavra e uma vida de caridade, uma vida de exercício do amor. Quando uma pessoa ora, quando uma pessoa estuda a Torá e pratica diariamente aquilo que Deus tem para ela, viver o verdadeiro amor, essa palavrinha que vai ser colocada para você aí em hebraico é tavar. É a palavra que está linkada à vontade de Deus. E olha só na gematria o que esta palavrinha representa. O tav, ele representa o número 400. O alef representa o número 1. O vav representa o número 6 e o re representa o número 5. E se somarmos todas essas letras vai dar o número 412, a soma das letras que representam Bet. Bet, a palavra Bet, né, que é como se pronuncia a primeira letra, a segunda letra quer dizer, é uma letra B, um Yad e um Tav. Olha só, Bet somado dá 412. Dentro desta casa, nós aprendemos que a vontade de Deus está linkada para nós. A primeira vez que esta palavra aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 3, versículo 6, quando Adão e Eva cederam à sua vontade em vez da vontade de Deus. Sabe, quando eles, no capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que a serpente fez Eva olhar para a árvore e dizer assim, olha, ela é boa e desejável aos seus olhos. E aí, Eva desejou ser igual a Deus. E o que aconteceu? Ela perdeu o seu paraíso, o seu lar para Deus, porque Deus só tem comunhão com aqueles que querem buscar fazer a sua vontade. Essa semana eu estava lendo algo, eu já mencionei aqui na igreja esses dias, algo muito legal e profundo. Nós muitas vezes estamos muito preocupados em servir a Deus e agradar as pessoas, mas Deus está mais preocupado em que nós o agradamos, estejamos prontos para servir as pessoas. Porque quando buscamos agradar a Deus, Ele sabe que, como Jesus, nós não procuramos ser servido, mas procuramos estar pronto para servir. As 3 linhas da letra Bet nos direcionam ao design original de Deus. Levar-nos a viver uma vida que nega a vontade de buscar os nossos próprios desejos. E o nosso próprio desejo, o nosso próprio coração, disse Jesus, ele é enganoso a nós mesmos, ele é sempre contrário à vontade do Pai. Por isso que ele é aberto para o norte, para o lado que direciona ao mal. E nós precisamos fechá-lo com a nossa direção dentro da vontade de Deus. O que nós precisamos desejar? Desejar que Deus restaure a casa e aperfeiçoe o mundo. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele veio para os que eram seus, para restaurar-nos de volta ao relacionamento com o Pai. Mas o povo judeu, o seu povo, o rejeitou. Mas Jesus disse, mas a todos que deram ouvido, eles os fez se tornarem membros da sua família. Quando nós entendemos que nós não podemos fazer nada para trazer Deus a nós, mas que Deus está agindo dentro de nós, tentando nos transformar mais parecido com o que Ele tem para nós, eu acho que nós entendemos aquilo que João representou no primeiro texto do seu evangelho, quando ele disse assim, ó, e o verbo se fez carne. Esse texto eu tenho para você aí, é o texto de João, ele disse assim, 1 e o versículo 12 ou 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernacular, a palavra aqui no original é tabernacular. O verbo de Deus, Jesus, tomou a forma humana e veio tabernacular conosco. Ele quis estar em uma casa. Deus deixou a glória, o seu trono, para estar no meio da casa da sogra de Pedro, estar na casa de Levi, estar na casa dos fariseus. Deus está se revelando que a sua vontade é estar em relacionamento conosco. Por isso que Jesus, ao encerrar
a sua estadia com seus discípulos, no capítulo 14 de João, esse último texto que eu tenho para você, ele vai dizer assim, ó, não se turbe o vosso coração. Não fique com seu coração triste. Se possível colocar esse texto aí, esse texto está aí no número, o 7º texto que eu tenho para você, vai dizer assim, ó, na casa de meu pai, no bete de meu pai, existem muitas moradas. Se não fosse assim, se na casa do meu pai não tivesse muita morada, eu não teria dito que eu vou preparar lugar para que quando eu for, eu venha voltar outra vez para que vocês estejam comigo. A vontade de Deus, revelada na 2ª letra do alfabeto hebraico, é que Deus quer e espera um momento em que nós estejamos de volta no seu bete, na sua casa, no seu lar. Assim como Adão e Eva, por desobediência, foram afastados do jardim, Jesus, por meio da sua obediência, nos traz de volta a um relacionamento com o Pai. Então, somente depois de nós estarmos em relacionamento com Cristo, que nos leva ao Pai, nós podemos realmente ter Deus habitando em nós. Jesus disse, e eu e meu Pai viremos e habitaremos com você e faremos dentro de você uma casa. Você quer receber a bênção de Deus na sua vida? Prepare um lugar para Ele entrar. Por isso nós encerramos hoje dizendo que Jesus, lá no Apocalipse, antes de Ele subir ao céu, Ele disse assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu quero entrar e ter um relacionamento com você. Eu quero estar no seu bete, na sua casa. Essa 2ª letra do alfabeto, ela nos aponta que nós, da nossa natureza carnal, ela está direcionada para fazer aquilo que desobedece à vontade do Pai, mas que Jesus veio em obediência nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. E por meio de uma vida de estudo da sua palavra, por meio de uma vida de fazer atos de bondade, uma vez que fomos restaurados no nosso interior para uma nova vida, nós podemos trazer a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para estar dentro da nossa bete. Por isso que em Jeremias, Jesus disse, eu vou dar a vocês um novo coração. Não um coração de carne, voltado para fazer as coisas que é mal, mas um coração ligado com a vontade do Pai. Isso vai acontecer quando eu escrever no seu coração as minhas leis. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida e que você entenda a importância de conhecer a realidade de quem Ele é e transformar a sua casa numa casa onde Deus habita. E tudo isso está dentro dessa pequena letrinha, 2ª letra do alfabeto hebraico, a letra Bet. Por isso, não perca nossas próximas programações. Na próxima semana estaremos estudando a 3ª letra do alfabeto hebraico. Se você não viu os nossos 2 programas anteriores, volte lá e venha juntamente conosco buscar ler e entender a palavra de Deus para chegarmos a um conhecimento maior. Porque esta é a intenção deste programa, onde semana após semana nós estamos lendo e buscando o entendimento da palavra de Deus. Este é o programa Lendo e Entendendo a Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem.